Continuando então o estudo do metabolismo basal, refira-se que 60% do gasto total de energia tem a ver com o metabolismo basal, isto é, tem a ver com a manutenção das nossas atividades em repouso. Atividades essas que vão desde um contexto intracelular, como sendo o transporte ativo de que já referimos, mas também outros fenómenos que ocorrem a nível intracelular, como a divisão celular, a replicação de DNA, a fusão de gametas, a motilidade de espermatozoides, até a própria morte celular programada, a apoptose, requer energia para que possa ocorrer de forma adequada. Por outro lado, temos também a manutenção e o consumo de energia já a uma escala superior em termos dos sistemas biológicos, nomeadamente várias células do sistema muscular consomem energia para manter o tónus muscular. E outras situações também decorrem, por exemplo, a manutenção da temperatura corporal também requer energia e depende da ação coordenada de vários sistemas, desde cardiovasculares a musculares, etc., vão-se interarticular para manter a nossa temperatura a cerca de 37 graus. Por outro lado, temos a própria frequência cardíaca a depender do consumo de energia para assim se manter. Ora, e quais são os fatores que afetam o índice metabólico basal? São inúmeros, resultam da ação combinada também de inúmeras variáveis que, por sua vez, requerem o consumo de energia. E há centenas de exemplos também a este nível. Por exemplo, temos o sistema muscular que é metabolicamente mais ativo que o sistema adiposo. As células do tecido muscular são mais ativas que as células do tecido adiposo. Como acabamos de ver, a própria manutenção do tónus muscular requer o consumo de energia. Estes fatores são dependentes da idade. Os jovens têm maior metabolismo basal do que têm as pessoas mais velhas e particularmente os idosos. Note-se que os jovens têm também uma massa muscular muito mais desenvolvida que os idosos, têm um nível hormonal também muito mais intenso que os idosos, têm uma ingestão alimentar também muito superior à dos idosos. Tudo isto vai condicionar um metabolismo basal mais acelerado por oposição àquilo que observamos nas pessoas mais velhas. A influenciar também o índice metabólico basal temos a temperatura, esta vai aumentar o metabolismo basal, fica tudo também mais acelerado, com maior consumo e gasto energético. Vamos ter também a ingestão alimentar a condicionar o índice metabólico basal. Ao nível da digestão, vários são os fatores que vão requerer um maior consumo de energia, desde as secreções, desde o peristaltismo, tudo isso vai requerer o consumo de energia. Temos também hormonas, nomeadamente hormonas tiroideias, que vão estar associadas ao maior consumo de energia. Por exemplo, no hipertiroidismo existe um aumento do metabolismo. Muitas destas pessoas com hipertiroidismo acabam inclusivamente por emagrecer, tal é o consumo de energia associado ao metabolismo mais acelerado. Os homens têm maior metabolismo basal, porque é que será? Em grande parte também como resultado de um tecido muscular mais desenvolvido. E outro exemplo é a gravidez, que como facilmente se compreende, está também associado a um maior metabolismo basal para assegurar o normal funcionamento dos processos fisiológicos fundamentais e necessários à gestação de um novo ser. Importa também falar do efeito energético dos alimentos, sendo que 10% do gasto energético no nosso organismo depende da digestão e resulta de várias ocorrências. Por exemplo, quando os alimentos são ingeridos, os órgãos anexos do aparelho digestivo e o revestimento intestinal produzem secreções, como acabei de referir. Por outro lado, a motilidade e o transporte ativo aumentam também
durante o processo digestivo e ainda o fígado sintetiza novas moléculas que se associam também ao maior consumo de energia, e tudo isto são exemplos de ocorrências que se associam ao gasto energético resultante da digestão dos alimentos. Ora, e no que diz respeito à atividade muscular, esta consome cerca de 30% da energia corporal. Depende do movimento dos músculos esqueléticos, da contração cardíaca, da contração dos músculos respiratórios, e o número de quilocalorias utilizadas para desempenhar uma atividade depende quase exclusivamente da quantidade de trabalho muscular efetuado e da sua duração. Por outro lado, a perda de energia durante a atividade muscular é a única componente do gasto energético que é relativamente controlável pelo próprio. Sabemos que a perda de energia resultante da atividade dos músculos involuntários já não tem as mesmas características. Ora, e ao contrário daquilo que gostaríamos, o trabalho intelectual, mesmo que intenso, não produz grandes alterações no que diz respeito ao índice de metabolismo basal. Portanto, podemos estudar muito, mas não é isso que nos faz emagrecer, a não ser que esse estudo se relacione com uma diminuição da ingesta alimentar e desta forma do aporte calórico. Ora bem, também já disse que em relação à regulação da temperatura corporal, nós somos animais homeotérmicos, mantemos o calor de forma uniforme, temos esta capacidade de regular a temperatura e, mais uma vez, a temperatura à volta dos 37 graus é fundamental para o normal funcionamento enzimático. Entramos agora noutro conceito, no da energia livre, que é o total de energia que pode ser libertada pelo catabolismo dos alimentos e é expressa em termos de quilocalorias por moles de alimentos consumidos. Por exemplo, uma mole de glicose contém cerca de 168 gramas e liberta cerca de 686 quilocalorias de energia livre. Ora, 43% da energia é utilizada para produzir ATP e para realizar trabalho biológico. Por outro lado, a energia remanescente vai ser libertada na forma de calor, o que vai também contribuir para a manutenção da nossa temperatura corporal. A nossa temperatura corporal, apesar de rondar os 37 graus, não é exatamente igual em todas as áreas do nosso organismo, nomeadamente a nível da cavidade oral ronda os 37 graus, mas já é um bocadinho superior a nível do reto, rondando os cerca de 37,6 graus. Assim, a manutenção da temperatura corporal depende do equilíbrio entre o aporte e a perda de calor. Como é que nós perdemos calor? Em parte pela irradiação, que diz respeito à troca entre o corpo e os objetos frios circundantes, sem que haja contacto direto com estes, e havendo contacto direto com os objetos frios, já estamos na presença da condução. É outra forma então de perder calor. Por outro lado, podemos perder ainda calor corporal através da convecção, que diz respeito à troca de calor entre o corpo e o ar circundante. Outras formas de perder calor têm a ver com a evaporação da água. A evaporação vai ocorrer maioritariamente através da pele, refrescando inclusivamente a superfície corporal através da perda de água para a superfície da pele, mas também pode ocorrer através do pulmão. Decide-se que a evaporação de 1 grama de água da superfície corporal implica a perda de 580 calorias de calor. Também perdemos calor através do aquecimento do ar inspirado, através da micção e através da defecação. E como é que nós vamos controlar a temperatura do nosso organismo? Através da coordenação de vários sistemas, como já referi,
mas que são comandados pelo centro regulador da temperatura por feedback negativo e que está localizado ao nível do hipotálamo. Assim, quando a temperatura aumenta, o hipotálamo desencadeia os mecanismos de resposta que vão ter a ver com a vasodilatação para que haja libertação de calor, com a transpiração, que também vai libertar cutículas para o exterior da pele, refrescando desta forma a nossa superfície corporal, e quando a temperatura diminui, o hipotálamo responde também no sentido de evitar a perda de calor, desencadeando mecanismos como sendo a vasoconstrição dos nossos vasos, das nossas artérias, para que não haja libertação de calor, e pode desencadear outros mecanismos, como sendo o tremor, que todos nós já experimentamos, sendo que esse tremor vai ajudar-nos a aumentar a temperatura.